Estamos hoje aqui em mais um podcast, Fios da Afetividade, uma metáfora para as conexões entre laços emocionais e a fé. Nós vamos estar falando um pouquinho num bate-papo descontraído com duas pessoas bem especiais, né? Amigos de pouco tempo, mas amigos mais chegados do que irmãos, presentes de Deus na minha vida, que o Senhor vem frutificando e fortalecendo emocionalmente e em fé essa amizade. Nós vamos falar um pouco dessa conexão das emoções com a fé, né, para que você consiga conectar bem essa estrutura emocional, a sua fé, aquilo que está mexendo na sua estrutura, nas suas emoções e a sua realidade com Deus, a sua realidade com Deus naquilo que diz respeito ao seu emocional. Hoje, desta feita, eu já falei, estou aqui com o Ricardo, meu amigo Ricardo. Muito prazer, muito obrigado pelo convite de participar, com muita alegria. Estamos aqui para falar sobre aquilo que hoje, né, atualmente, nós estamos vivendo num mundo tão conturbado. Nós estamos precisando cuidar e alinhar a nossa mente com o nosso espírito. A espiritualidade é tão importante. Né? Quero te agradecer por ter convidado para participar desse programa. Amém. E também com Edneia, a dona da Logos, a nossa livraria cristã, ali no Tambiá Shop e no Shopping Live Mall, tá bom? Minha amiga, parceira. É aquilo que a gente fala. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu acho que a abordagem que a gente vai falar hoje é extremamente importante, principalmente para os dias de hoje. E ainda mais nessa fase que eu estou vivendo algo novo na minha vida e que a gente vai falar mais para frente, mas estou muito grata pela parceria. E eu acho que o tema ele é muito relevante, ele tem muito a ver com a nossa amizade, né? Que foi um elo de afetividade que nos uniu, e nós somos seres que temos implantado em nós esse desejo de desenvolver laços de afetividade, e esses laços de afetividade envolvem não só o campo das emoções, como o campo da espiritualidade também. Então, é um prazer, uma honra estar aqui, que a gente já disse que o bate-papo aqui vai ser de extrema espontaneidade, que é a nossa cara, né, Suzana? É, sim. E falando sobre afetividade, essa conexão emocional, Ricardo, e a fé. Como é que você consegue levar isso? Né? Ricardo aqui também, ele é psicanalista, psicanalista clínico. Edneia está aí na reta final da psicologia, não é isso? Na verdade, a minha primeira formação foi comunicação social, publicidade e propaganda. Aí eu passei pela Academia da Teologia e agora vivendo um sonho, que estou no 8º período de psicologia, e você pode ver que o decorrer aí da minha trajetória, lidar com o ser humano é muito presente, entender as necessidades do ser humano, mas respeitando a soberania de Deus, já estava presente na minha vida desde a primeira formação. E eu digo que a psicologia hoje é o curso da minha vida e que vai unir, né, a maturidade com o conhecimento técnico. Então, eu sou muito grata a Deus por esse privilégio de hoje poder contribuir de alguma forma com a saúde mental, sem abrir mão, claro, da espiritualidade. E aí, falando desse bate-papo descontraído, Ricardo é psicanalista, assim como eu, né? Isso. Eu sou psicanalista com abordagem cristã, porque fica mais fácil de unir as duas coisas. Mas como é que você tem levado, né? Você depois já bate a bola para ela? Sim, eu acho interessante que o início, tudo começou pela parte da espiritualidade, que há 13 anos atrás eu comecei a escrever a palavra de hoje, que falando sobre a palavra de Deus e compartilhando isso para muitas pessoas ao redor do mundo. E no decorrer do tempo eu comecei a perceber que não somente as pessoas precisam tratar da parte da espiritualidade e também da parte mental. Foi quando me despertou a vontade de fazer algum trabalho em relação à saúde mental. Foi quando eu decidi a fazer o curso de psicanálise. Então, unindo, é o que nós estamos falando hoje, a fé
né, com a parte do emocional, com a parte mental, e foi quando deu início, então, a junção do cuidado da parte espiritual com a mental. Então, hoje eu vejo, né, que as pessoas realmente elas precisam ser tratadas de uma forma mais integral, ou seja, mentalmente e também espiritualmente. E é isso que nós fazemos. Quando nós estamos fazendo as consultas, a gente percebe que as pessoas estão abaladas emocionalmente e espiritualmente também. Então, a psicanálise, ela ajuda, né, no tratamento, nas consultas. Eu tenho percebido, ao longo desses 4 anos, quanto que é importante as pessoas ter esse entendimento que elas também precisam ser tratadas mentalmente. Então, essa união da fé com a espiritualidade, ela é extremamente importante. E, graças a Deus, as pessoas estão entendendo isso. Nós podemos ver hoje em matérias na televisão, na internet, o quanto que eles têm falado sobre isso. Médicos estão falando o quanto que a fé que consegue ajudar a pessoa a se recuperar de uma doença, muitas vezes incurável, né, na medicina, mas tratando do emocional, tratando da fé, e a fé ela é importantíssima quando a pessoa ela entende isso e começa a ser tratada, né, entender e fazer com que todas essas emoções, porque a nossa mente ela é poderosíssima, né, nós podemos ver assim aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos no dia a dia, né? Muitas vezes nós estamos vivendo com tantos desafios e aí a gente entende que muitas vezes nós paramos para pensar, só que também a fé ela nos ajuda. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, fala que a fé não é por vista, né? Por aquilo que nós cremos. E quando nós pensamos, quando nós acreditamos e temos a fé que aquilo a gente consegue superar esses objetivos, então a gente consegue integrar isso. Né, de uma forma assim que era um conjunto entre a fé, a espiritualidade, né, e o tratamento da parte psicológica também. Né? Então, sobre isso eu entendo que isso faz parte, né, do nosso contexto. Né? Acho que você como estudante de psicologia, você tem buscado isso, né, nos seus estudos. Eu acredito que é assim que você entende também, né? Eu acredito que hoje a gente está vivendo um novo momento, né, entre a psicologia e a espiritualidade, quando há tão pouco tempo existia esse polo, né, entre a espiritualidade e a psicologia, e uma meio que debatia com a outra. Mas, graças a Deus, hoje foi trazido esse entendimento de ambas as partes, que, na realidade, esses caminhos da psicologia e da espiritualidade, de forma alguma, são caminhos opostos. Muito pelo contrário, elas unidas, elas vão contribuir e muito para a promoção do entendimento do sentido da vida e, consequentemente, de uma saúde mental, de uma saúde espiritual. Então, graças a Deus, hoje, tanto no ambiente acadêmico, na sala de aula, é entendido que a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade dentro do processo terapêutico contribui e muito para a recuperação. E também no lado da espiritualidade, hoje a liderança eclesiástica, né, Suzana, ela tem esse entendimento de que nem tudo é espiritual. De repente, as dores, os sentimentos que assolam a humanidade, antigamente ou era físico ou era espiritual. Hoje existe essa abertura dessa compreensão de que pode ser algo relacionado às emoções, a um transtorno mental, a um desequilíbrio emocional. E eu, quanto estudante de psicologia, já estudei teologia também, eu fico muito feliz com esse entendimento desses dois saberes, porque, na verdade, são dois saberes que precisam ser respeitados, entendidos, para que seja tratado o ser de forma inteira. Porque o ser, ele tem o quê? Corpo, mente e espírito. Eu acredito, Suzana, que cada área do ser deve ser tratada de forma distinta, sim. Mas a gente precisa ter essa compreensão, esse entendimento de que, ainda que sejam tratadas de formas distintas, elas estão inteiramente, intimamente entrelaçadas
interligadas, porque o ser, ele tem a sua vida de forma cíclica. Se eu não estou bem no meu físico, vai refletir nas minhas emoções, que vai refletir no meu espiritual e assim por diante. Então, quando a gente fala de saúde, de forma integral do ser, eu preciso tratar de forma distinta cada área do ser. Porque senão você vai tratar uma parte e aí vai desaguar, não vai tratar a outra, que vai desaguar nessa, e aí você acaba desenvolvendo crises existenciais, crises de fé, porque, na realidade, você não está tratando da forma correta, que seria de forma integral. Sim, e algum tempo atrás, não muito tempo atrás, a ciência e a fé não conversavam muito bem, né? Haviam muitos atritos nessas questões de fé, de ciência, mas Ricardo falou aí um versículo que é muito congruente, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E nós trabalhamos muito com pacientes falando que, pelo menos na nossa área, que você precisa trabalhar na sua mente, no seu cérebro, fazer uma reprogramação para que ele comece a aprender, né, porque tem a neuroplasticidade, ele comece a aprender uma coisa nova. Ou seja, o que é que você quer, Dineia? Você quer colocar uma grande rede de livraria? Então, começa a criar isso aonde? Está tudo aqui. O dinheiro está aqui, tudo que nós queremos está aqui, está na cabeça, está na mente. Então, eu acredito que mesmo sem ainda essa aceitação da ciência, porque é tudo muito novo, a fé e a ciência andando junto, mas eu acho que a ciência aprendeu muita coisa na palavra de Deus. A ciência, ela não é imutável, né? E a palavra de Deus, sim, ela é imutável. Então, tudo vai convergir para as escrituras, porque a palavra de Deus é a verdade. A ciência, ela muda a sua forma de pensar, porque ela vai estudando, vai descobrindo novas formas de tratar o ser. Agora, a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela existe, ela é interpretada por ela mesma. Por que ela é verdade? Porque tudo que está na palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir, porque vivemos um momento escatológico, né, onde há a confirmação de tudo aquilo que já estava escrito de forma prática. Então, na realidade, o tempo vai mostrando para as pessoas que não tem como não crer num Deus, num ser superior, que tem o controle de todas as coisas e que domina todos os conhecimentos e tudo aquilo que a ciência traz. Então, o próprio cumprimento da palavra e a partir do momento que o homem, ele se vê dentro de um sistema que ele sabe que ele é limitado, e recentemente nós vivemos um momento como esse, que foi a pandemia. Ali ficou escancarado a vulnerabilidade humana, a necessidade humana de se apegar a algo que transcende, né? A realidade é essa. É algo que transcende. Então, graças a Deus, né, que a palavra de Deus é a verdade, ela se cumpre, mas também, humanamente falando, nós devemos e podemos desfrutar do conhecimento humano que também é dado por Deus para o tratamento, como no caso da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, que é necessário, e o próprio Deus deixou esse conhecimento, porque a Bíblia diz que o homem não tem nada se do alto não lhe for concedido. Então, tudo vem do alto, tudo vem de Deus, e nós devemos destravar esses tabus de que a psicologia, tratar a mente, é só para pessoas que estão com transtornos excedentes, como, né, a loucura, entre outros transtornos aí, mas é algo necessário para todos nós, manter o equilíbrio emocional. Gente, no cenário que a gente vive hoje, Suzana, a gente estava comentando quase agora de tanta correria, de tanta adversidade, de tanta intempéries, nós não temos sangue de barata, nós somos humanos. E isso traz um descompasso com as nossas emoções. Então, por isso que é extremamente necessário. Você está com problema de coração, você vai aonde? Para o cardiologista. Se você está em desordem emocional, você precisa urgente trazer esse equilíbrio
com profissionais preparados para isso, não é, Ricardo? Que irá te ajudar a se recompor emocionalmente falando, e eu tenho certeza que a sua qualidade de vida vai melhorar e muito, e com isso, o que você busca tanto é produzir, você vai estar mais apto para produzir mais e melhor. Não é isso, Ricardo? Eu falei alguma besteira? Tá tudo certo. O interessante, complementando o que você disse agora, nos desafios da nossa vida, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, desde o momento que nós acordamos até o final do dia, no nosso trabalho, nossos estudos, né? Tem pessoas que estudam, que trabalham, que cuidam de casa, né? Que cuida de empresa, que cuida de igreja, tem ministério. Ai, meu Deus, já abalou todas as emoções agora, só de pensar. Não sei vocês aí que estão assistindo. E todos esses desafios que nós enfrentamos, e aí o que eu consigo perceber quando as pessoas elas buscam o respiro? O que elas buscam para poder aliviar essa tensão? Através da terapia, através do exercício físico, de uma leitura boa, de assistir um filme bom. Então, os nossos olhos são a nossa vitrine para a nossa mente. E nós sabemos que o nosso inconsciente, ele registra tudo que nós vemos e que nós ouvimos, e ele não distingue o que é irreal, o que é real. Sim. Então, a parte da terapia, eu tenho constatado nas consultas, as pessoas, elas me dão feedback. Ricardo, logo depois que eu faço a terapia, é como se fosse uma restauração, um alívio imediato. Então, eu fico muito melhor. Então, diante dos desafios, por que não as pessoas optarem em fazer uma terapia? Seja, né, um tratamento psicológico, seja em outros tipos de terapias, até mesmo numa caminhada, né? Isso faz parte. Então, dá o respiro. E eu costumo dizer que nós podemos ir todos os dias tratar a nossa mente e regenerar ela. De que forma? Você sempre fala disso, né, Ricardo? Porque, assim, diante de tantos dilemas e você consegue estar leve todos os dias, eu acho que vai ser uma lição aqui para todos nós. Eu falo, como que você consegue ter essa leveza? Ele fala, eu regenero a minha mente. Inclusive, eu já estou falando para ele, precisa escrever um livro sobre isso, porque você precisa distribuir essa ideia, essa informação, essa prática que você tem diariamente, porque os desafios são diários. Sim. E é até legal ele falar sobre isso, né, Su? Porque aí já trata a gente aqui desse lado de cá e quem tá aí também. Exatamente. Podemos colocar um exemplo prático que durante o dia nós fazemos tantas atividades e quando nós vamos descansar à noite, o nosso corpo ele se recupera, onde são as nossas células são regeneradas para um desafio do outro dia. E não porque os desafios, as situações que nós vivenciamos, seja em qualquer área, seja na área espiritual, financeiro, nosso trabalho, família. Então, quando você consegue regenerar a tua mente, mas através dessas práticas que você faz nas terapias, você consegue aliviar e ser renovado por outro dia. Então, assim, são ciclos que nós vivemos, são ciclos emocionais, cada etapa da nossa vida que nós passamos, a nossa trajetória até aqui. Quantas coisas que nós já passamos até aqui e quantas que ainda estão por vir. E que então, a gente se recompôs, né? Exato. Se a gente conseguiu se recompor até agora, é respirar. Tem até uma técnica que eu ia falar agora da respiração. Quanto é importante. Às vezes, só respirar já faz toda a diferença. Porque a partir do momento que você faz essa prática do respirar, você ativa as suas funções neurais e com isso você vai ter mais discernimento para as tomadas de decisões. Eu fico pensando, gente, se todo mundo praticasse a técnica de respirar, inspirar e expirar, quantas coisas catastróficas não seriam evitadas, né, Ricardo? Quantas atitudes mais assertivas nós não teríamos a partir daí? Porque, gente, dificuldade, problema, adversidade, a gente vai enfrentar sempre. Agora, a pergunta que fica, e o que é importante de se refletir, é a forma como você vai lidar com isso. Como o Ricardo estava falando, da respiração, do regenerar a mente, e isso vai te trazer uma qualidade de vida e que você vai conseguir realizar aquilo que você tanto quer, porque hoje, nesse mundo capitalista que a gente vive, é produzir, mas a gente pode produzir com mais qualidade, né? Eu acho que ela está sendo... Exatamente. Está tendo terapia aqui, está pondo em prática, ao vivo. Gente, ao vivo. Aproveita vocês que estão assistindo e pratica, ó. Segura 4,
puxa 4, segura 4, solta 6. Sempre. Pratica isso diariamente, que vai fazer... São pequenos hábitos, né, Sim. Ricardo, que vai fazer a diferença no dia a dia. Complementando o que ela está dizendo sobre a respiração, biologicamente, a ciência é comprovado que quando nós estamos respirando naturalmente, a nossa respiração é muito curta. Então, é só a função do respirar, obviamente, para nós para viver. Para estar vivo. Quando você respira profundamente e você está conscientemente fazendo essa técnica, toda a circulação sanguínea, o oxigênio, ele vai para o corpo todo, inclusive para a mente. Essa é uma das formas de que você consegue regenerar por completo as suas células, todos os órgãos, a corrente benefício sanguínea. múltiplo, na verdade. A gente está falando aqui das questões da mente, da decisão, mas isso envolve o todo, o corpo, a espiritualidade, inclusive, porque você se conecta mais com Deus também quando você pratica esse exercício de respirar. Até acredito que antes da oração é importante que você tenha esse momento, né? Porque você se reconecta com você mesmo para depois você se conectar com Deus e com todos os seus afazeres aí no decorrer do dia. E essa questão do respirar, não é que eles falaram até aqui, como a Edneia mostrou aí, ela pode até mais no finalzinho mostrar com calma, porque não é um respirar apenas. Hoje a gente não respira de maneira correta. Exato. Nós precisamos respirar, por exemplo, quando um bebê está dormindo. Nós precisamos aprender esse respirar. Respirar e sentir a respiração. Saber que você está respirando, não respirar de maneira automática. Porque, como a Edneia já falou, quantos problemas e quantas catástrofes a gente não podia evitar se nós respirássemos. Se a gente parar 6 segundos, 10 segundos, porque quando falta o oxigênio no cérebro, a gente não consegue pensar. A parte cognitiva vai para as cucuias. E age impulsivamente. Quantas pessoas, Su, falam, meu Deus, eu não sei por que eu agi daquele jeito. Faltou respirar. Porque eu falei aquilo. Reconectar. Exatamente. E quantos problemas familiares, quantas amizades perdidas, quantos até casamentos perdidos, só por falta. E talvez algumas pessoas vão achar, mas isso é uma bobagem. Pratica. Pratica, faz toda a diferença. Está passando agora por problema emocional? Pratica isso. Está sentindo falta de ar? Está sentindo problema ali no... Às vezes até sentir realmente, a gente costuma dizer, para que se entenda melhor, a cabeça, quando a crise de ansiedade é muito forte e a falta de ar vem muito forte, a gente diz que a cabeça está meio abaldeada, que não é exatamente uma tontura. Mas é um sintoma de como você fosse desmaiar e se senta numa postura, né? Não é de qualquer maneira essa respiração, isso é algo técnico, é científico, foi por um cientista, não é? Agora eu não me recordo o nome dele, ele criou essa técnica. Mas vocês falaram muito aí algumas coisas a respeito da fé e do emocional. O que é que vocês acham? Né? Edneia falou que, graças a Deus, algumas igrejas, não é a maioria ainda, infelizmente, mas algumas igrejas já abrem as portas para essa questão emocional. Algumas igrejas já têm pastores que são psicólogos, psicanalistas. Algumas igrejas já têm atendimento na área emocional, como na minha, por exemplo, não é? E isso é muito bacana, isso é algo muito relevante hoje no meio cristão. Mas a maioria das igrejas ainda não se abriu para esse novo. Como a Edneia falou, muitas vezes você tem problema e acha que vai resolver pela fé. Não, eu estou com um problema emocional, Jesus é meu terapeuta. Eu estou com a diabetes alta, Jesus também vai ser teu médico, teu cardiologista? Não. Vai procurar um médico, vai procurar um cardiologista, um ginecologista, uma pessoa que cuide do seu corpo. E a emoção está integrada no corpo, é corpo, alma e espírito. Exato. O emocional, ele não está fora do corpo. Você vai sentir as suas dores emocionais, infelizmente, no seu corpo. Vai vir N doenças que aí você vai ter que tratar no médico. E até porque tem doenças que a raiz dela não é nem física, é emocional, que desencadeia a doença física. Então, o que a gente está falando aqui, gente, é algo muito sério e muito necessário. A gente sabe que, infelizmente, dentro do contexto das igrejas,
Quantas pessoas, diante de uma depressão profunda, que é uma das maiores causas que levam ao suicídio, pessoas que tinham uma fé ativa, uma prática na igreja e que, porque não cuidaram, em muitos casos, da forma correta, infelizmente chegaram ao suicídio, em função do desenvolvimento de uma depressão que não foi tratada, tornou-se uma depressão maior, que é uma das principais causas, estatisticamente falando, do suicídio. E esse contexto não é fora da igreja, está dentro da igreja também. Então, eu acho que tudo isso serve de alerta para um despertamento, para as autoridades eclesiásticas trazerem esse entendimento da importância do tratar dos seus membros da igreja. Inclusive, Suzana, no ambiente de aconselhamento, é muito importante que a liderança ela tenha esse discernimento até onde é um tratamento espiritual e onde deve ser passado para um profissional da área. E não enxergando de forma rival, muito pelo contrário. São saberes que devem se aliar pelo bem comum, que é tratar o ser de forma integral. E você falando, né? O meu médico é Jesus, o meu terapeuta é Jesus. A gente aqui não está tirando a soberania de Deus. Ele tem todo o poder. É o mesmo Deus que curou no passado, tem o poder de curar hoje, mas isso é algo específico segundo a vontade de Deus, para que o nome dele seja glorificado, mas devemos sim fazer a nossa parte, procurar ajuda médica. Eu vivi a síndrome do pânico, ansiedade generalizada, passei por 5 anos tratando isso, e a gente precisa entender a nossa fase, o nosso momento, aceitar e buscar ajuda. E a minha ajuda, foi integral. Isso. Eu fui para o psiquiatra, porque tem momentos que precisa entrar no medicamento, mas isso não te define. É uma fase onde, quando a desregulagem emocional está tão forte, né, as crises de pânico, de ansiedade generalizada, precisa entrar com medicamento para ele poder regular, né, essas ações aí dos neurônios. Agora, paralela a isso, a minha fé ela não foi enfraquecida, ela foi vivificada em Deus, porque tudo eu dependo de Deus. Inclusive de poder ir ao médico especializado para o tratamento. Tudo isso vem da provisão de Deus. E, paralela a isso, o cuidado físico. Fazer o que gosta, praticar exercícios físicos. Tem coisas que não é terapia, mas se torna terapêutico, sabe? A contemplação, você ser grato a Deus até pela oportunidade de se cuidar. Isso. Tudo isso faz parte. Então, eu acho que é urgente as igrejas que ainda não aderiram, os líderes, para esse olhar. Você vê que até nas empresas hoje precisa ter esse tratamento, porque isso é alarmante e depois da pandemia se desencadeou ainda mais doenças emocionais, doenças da mente e os transtornos. E, Ricardo, o que é que você acha dessas questões de igrejas que não conseguem ampliar a visão, entender a parte emocional, entender isso, que somos corpo, alma e espírito, e infelizmente, algumas autoridades da igreja não aceitam e demonizam tudo. Exato. Eu entendo que alguns líderes... Deixa eu falar, vou interromper. Ele é pastor, tá? Então, ele tem propriedade para falar. Eu entendo, assim, que talvez não. Alguns líderes, eles têm muita questão da doutrina. Sabe quando é um líder centralizador? Se a gente colocar associando com as empresas, é aquele líder que ele coloca a opinião dele, tem que ser daquele jeito que ele está falando, ele não muda. E a própria palavra que fala, que nós, lá em Romanos 12, fala que o processo da renovação da mente. Exato. Então, é importantíssimo, né, assim, no mundo tão globalizado, com informações que nós temos, que essas igrejas que ainda não aderiram, ainda não entenderam, mas não é nem pela questão das pessoas que participam ali daquela comunidade, daquela igreja. E sim a liderança, ela conseguir transmitir e abrir essa abordagem, que é importante também tratar a parte espiritual e a parte emocional e mental. E isso é tratado através dos terapeutas, dos psicólogos, né? Até através das
dos psiquiatras, né, na questão biológica. Então, tudo isso eu acho importantíssimo começarem a entender isso para poder ter essas pessoas que estão passando por esses processos difíceis, emocionais, dentro de casa, dentro da família, e às vezes eles levam até para casa essa questão, de repente, deles não entenderem que aquilo ela pode ser tratado emocional, e só no espiritual, e aí é um confronto, né, entre as pessoas que participam daquela igreja, dentro da família, com o líder. Então, é extremamente importante, né, eu sugiro, né, para que eles possam também abrir isso para poder ter esses tipos de abordagem para fazer também a questão aí da renovação da mente através da terapia. Eu, como Edneia, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Verdade. Eu acredito muito nisso. Eu também tive uma depressão leve, um transtorno de ansiedade muito, muito grave, muito mesmo. Crises de pânico terríveis, e eu também passei 5 anos em tratamento. Olha. E eu fui para remédio psiquiátrico, então, assim, falando dessa coisa de demonização, a parte emocional, onde as pessoas veem que tem pessoas morrendo emocionalmente porque não vê que é uma doença, é um demônio. É verdade. E não se trata de depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade, seja lá o que for, expulsando o demônio. Isso aí é uma coisa que não vou até endossar o que a Edneia falou. Não estamos tirando a soberania de Deus, de forma alguma. Antes aqui de ser psicanalista, psicóloga, terapeuta, aqui nós somos servos. Aqui nós somos filhos e filhas de Deus. Aqui temos um pastor, servimos na nossa igreja, temos o nosso ministério, e para nós isso é primícia. Se para mim, né, eu vou falar por mim, se o Senhor viesse hoje e dissesse, você tem que escolher hoje ou o seu ministério ou a sua profissão, eu iria escolher o ministério. Sim. Porque é o principal, é o que me sustenta, é fazer a obra do Senhor, é estar na sua presença. Uma das coisas que me salvou nessa época que eu estive doente, quando eu acordei e fui fazer tratamento, uma das ferramentas foi um quarto fechado e um céu aberto. Amém. Glória a Deus. Um quarto fechado e um céu aberto, porque Deus ele pode curar alguém agora, se ele quiser, com depressão. Claro. Mas eu deixo uma pergunta. E se ele não quiser? Porque tudo ele tem propósito, né, Su? Cada um ele trata de uma forma. E no meu caso, quando eu tive a doença que eu desenvolvi por conta do ambiente que eu vivia, o primeiro passo foi um passo de fé. Uma simples oração dentro do carro, porque eu me via sufocada e não tinha forças para sair daquele contexto que me adoecia. Eu falei, Senhor, dai-me sabedoria, ousadia, coragem e fé para fazer a coisa certa, porque eu não tinha força. Isso é o agir de Deus na nossa vida. E a partir daí, ele me encorajou para trilhar caminhos que me levassem à cura. E tudo isso foi o quê? Um tratamento integrado, onde eu busquei ajuda terapêutica, medicamentosa através do psiquiatra, eu cuidei de mim, olhei para mim, cuidei do corpo. Quando a gente fala do corpo, não é estética, é trazer saúde para o corpo, porque é aquilo que eu falei no início, tá tudo interligado. E, Su, se você me permite, eu preparei algo aqui que fala justamente dessa conexão emocional e fé. Olha só, a psicologia nos mostra que o afeto é o que nos humaniza. Somos formados a partir de vínculos. O olhar, o toque, a palavra, tudo isso nos constitui. Nós somos esse composto. Mas é a fé que dá sentido a esses fios. Mesmo quando as emoções se embaraçam, e isso acontece com todos nós, é a fé. A fé é o fio invisível que não se rompe, é o que sustenta. A espiritualidade cristã nos ensina que há um amor que sustenta tudo, o amor maior, que mesmo quando não vemos, o amor de Deus. Esse é o amor maior que nos sustenta. E é esse amor que reorganiza nossos afetos e nos reconecta com o propósito. Quando eu tive a minha primeira crise, é que a sensação de morte, gente,
é real. As pessoas pensam que síndrome do pânico é medo de morrer. É muito além disso. Você sente que você vai morrer. Eu só pensei em 2 coisas. E ele está aqui. Na época, meu filho, meu caçula, tinha 3 anos de idade. E sabe no que mais eu pensei? O que eu vou entregar a esse Deus invisível mais real? Se eu partir daqui, o que eu vou entregar? Foi aquilo que você falou, né? Entre a profissão e o ministério, você fica com o ministério. Concordo plenamente. Eu só pensei nisso, no meu bebê, que dependia de mim com 3 aninhos de idade. E o que, Senhor, eu vou te apresentar? Eu pedi a Ele para viver por conta desses 2 sentidos da minha vida, que era cuidar da semente que Ele me deu e poder trabalhar para a obra dEle, poder entregar para Ele, deixar o legado e trabalhar para que o nome dEle fosse glorificado através da minha vida. Eu só pensei nisso, para você ver que o que nos fortalece dentro de toda a nossa afetividade, nós somos unidos afetivamente pelo amor, pelo cuidado, mas o que nos sustenta de verdade é o amor mais poderoso que existe, tão poderoso, que ama a gente de tal forma que não poupou o seu único filho para morrer por nós. Que amor é esse? É esse amor que nos sustenta e que ele nos entende que somos seres afetivos, que temos as nossas emoções e que, sim, é uma forma de nós glorificarmos a ele, sabia? Nós cuidarmos de forma integral das nossas emoções, do nosso corpo e da nossa espiritualidade. Veja isso como algo que vai glorificar a ele. Eu acho que a base essencial é essa, Suzana. E quando eu tive também a primeira crise, e foi bem antes da pandemia, eu não sabia o que era. E olha só, quando você entra no propósito de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, e Ele quer te levar a algum lugar, Ele faz como Ele quer. Sim. Porque eu cheguei até aqui porque eu adoeci. E aí eu tomei uma decisão de me tratar com Deus e tratar com um profissional, ao qual Deus levantou. E agora Deus te usa exatamente onde você estava doente, no lugar da sua dor, para ajudar outras mulheres, outras pessoas. Você vê que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu adoeci, Ricardo, era tão forte as crises que eu achava que estava com problema no pulmão, né? Sim, porque gente, é emocional, mas reflete literalmente no fisiológico. Você sente no físico. É sobre isso. E aí eu fui para um especialista muito renomado aqui em João Pessoa, um senhorzinho, e quando ele olhou para mim, ele disse: eu vou fazer os testes com você aqui, mas você não tem nada no pulmão. Eu vou lhe encaminhar para uma psicóloga. Eu cheguei a fazer exames para saber se eu estava infartando. É isso. Quantas pessoas hoje estão com esses sintomas que a origem emocional faz exame A, exame B, exame C, não aparece porque é das emoções? Será que não está na hora de você buscar ajuda terapêutica para você se autodescobrir? Que o Ricardo fala muito sobre isso, a psicanálise contribui muito dentro dessa perspectiva do autoconhecimento, né, Ricardo? Isso. E ali você consegue encontrar respostas, né, Suzana? Importante. É porque quando você trata como um todo, é diferente de você tratar isoladamente. Que às vezes você... vou só tomar o remédio. Sim. Mas ali o remédio, por exemplo, uma dor de cabeça, você toma lá um Dorflex, ele dá o alívio imediato, mas qual que é a causa dessa dor de cabeça? Exatamente. Eu vou tomar um remédio para uma dor de estômago, alivia na hora. Toma lá um Epocler, né, para o fígado, você tá com aquela sensação pesada no estômago, momentaneamente, você é cuidado e aliviado a dor. Mas qual que é a causa cura? E a raiz desse problema? Então, Exatamente. aí que nós entramos, né, no conjunto, onde nós estamos falando aqui sobre a fé e a fé e a parte mental, né? A espiritualidade e também a nossa parte emocional. Então, quando você trata na raiz, trata da fonte, o que é que está acontecendo, o porquê desse motivo, você trata a causa, né? Onde que está acontecendo, para aí você aliviar. E para isso, como vocês falaram agora, né? Você pensou que estava tendo um ataque cardíaco.
Os médicos fizeram exames, né? Porque as sensações, a resposta fisiológica, ela não é da cabeça, ela é real. Só que ela parte de uma questão da emoção, né? E aí, quando você fala disso do remédio, que ele resolve ali temporariamente o sintoma, mas não traz a cura, é essa aliança entre a psiquiatria e a psicologia, né? O tratamento terapêutico, porque o psiquiatra, ele vai passar um remédio necessário, urgente, emergente, para tratar ali o que você está sentindo, mas não traz a cura. Como é de ordem emocional, essa cura você vai conseguir através do tratamento terapêutico, não é assim, Suzana? E, na verdade, o remédio, ele vai só aliviar até 40% no máximo. Isso. Vai dar ali um equilíbrio na vai química, vai aliviar a química do cérebro, né? Vai ali na química trabalhar do seu cérebro para lhe dar um alívio imediato, mas o tratamento é terapia e mudança de vida. Isso. Mudança de hábito, né? Tem tudo isso. E o interessante é que até a própria ciência, o psiquiatra, você toma o remédio, mas chega um momento que precisa fazer o desmame, de tirar o remédio. Ele dá o remédio e depois faz para tirar ele e aliado com o tratamento psicológico. Exatamente. Então, tanto é que os remédios que são feitos pela indústria farmacêutica, ele trata, só que chega um momento que o corpo ele já não mais... Já acostumou. Já acostumou, tanto que às vezes precisa mudar a medicação. Aí, Ricardo, você falando disso, eu quero também trazer um alerta importantíssimo, porque as pessoas, elas estão no processo de tratamento medicamentoso e às vezes elas falam, não vou tomar mais, e larga de vez. Não façam isso. Tem que passar pelo processo de desmame, porque pode ser muito perigoso. O contrário também acontece. Você vai no psiquiatra, ele te passa um medicamento, você toma... Leva um tempo para ele começar a agir e trazer resultados que você espera a partir do medicamento. Então, é necessário que você tenha essa paciência de esperar. Porque eu já vi pessoas que tomaram o remédio e falaram, não vou tomar porque não está resolvendo nada. Calma, existe todo um processo de adaptação do seu organismo para ele se reorganizar para trazer respostas necessárias. Então, tanto no início quanto no final, existe essa grande necessidade dessa precaução, esse cuidado, que pode ser perigoso. É verdade, eu também já testemunhei, isso também serve como um alerta, da pessoa chegar na igreja e ali naquele momento de oração, a pessoa ela está tomando remédio e ali é falado para ela que ela não precisa mais de remédio, que ela foi curada ali naquele momento. Ressaltando mais uma vez, Jesus, Deus, ele é soberano, tem o poder. Ele é a cura. Mas, nesse momento já aconteceu problemas, depois a pessoa, né, constatou que ele tirou o remédio naquele momento porque a pessoa mandou ali naquele momento de... movido pela emoção, às vezes, né? Isso, porque... é perigoso, né? Porque aí, né, na verdade, ele precisava dar uma continuidade naquela medicação, né? Mas não é simplesmente porque ali naquele momento, não, você não vai tomar mais o remédio porque você está curado agora, né? E aí isso também é perigoso. A fé, ela precisa estar alinhada, equilibrado, né? Alinhada ali na ciência, porque a gente crê sim que Deus pode curar, claro, pode libertar, pode transformar, mas isso precisa estar alinhado e tudo com a decência. Porque se a gente for olhar, Suzana, as histórias bíblicas, os relatos bíblicos, sempre Deus trabalhou no paralelo, né? Isso. Ele abriu uma vermelha, ele poderia fazer assim, mas diga ao povo que marche, entendeu? Então, assim, a gente precisa também, espiritualmente falando, graças a Deus, já tenho aí 30 anos de evangelho, para a glória de Deus, e a gente vê tantas coisas e a gente tem que chegar nesse tempo da maturidade, dessa compreensão, de saber discernir aquilo que é totalmente dependência de Deus e aquilo que você precisa agir paralelo e, sobretudo, segundo a vontade de Deus. E as coisas de Deus são com ordem e decência. Não é assim, de qualquer maneira, não. Um exemplo claro bíblico é Elias. Né? Elias, depois de vencer uma grande batalha, por causa de uma mulher, se escondeu e pediu a morte. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Imagine nós, nesse mundo louco, que está de cabeça para baixo,
aonde Ricardo falou que hoje, e eu também vejo esses exemplos, aonde alguém diz assim, não, você está curado, pode sair da medicação. E a pessoa vai nessa onda. E assim, para falar a verdade, para mim, é uma opinião minha, pessoal, não é de vez em quando, não, é sempre. Aquilo ali tem que ter uma autoridade médica, porque cada um tem o seu lugar. Na sua área, né? Verdade. Então, assim, eu tenho uma amiga, né? Eu tenho uma amiga que ela é uma mulher extremamente forte, é empresária, trabalha, tem sua vida e tudo, ministra a palavra de Deus. É uma mulher que, se você olhar para ela, mas em uma igreja quase mataram ela emocionalmente. Olha que... Foi assim, por muito pouco. Ela quase entrou em depressão, é uma grande profissional, quase entrou em depressão. E por quê? Pela pressão. Porque não tem a divisão das coisas. E aí, isso, você tocou num ponto muito importante, quando você falou de Elias, né, que enfrentou os profetas de Baal e correu de uma mulher e foi lá para a caverna. Um outro olhar que nós precisamos ter e que tem a ver com a empatia é sobre a subjetividade humana. Cada ser é único, cada um tem as suas características. Aquilo que para mim pode ser um grande gigante, para o outro pode ser uma coisa irrisória. Então, a gente precisa entender e respeitar que cada ser, ele é um composto, né? Ele nasceu com referências inatas, ele já nasceu, né, com coisas ali na sua personalidade e também ele é produto do meio. Então, de acordo com o meio em que ele viveu, ele se desenvolveu e se tornou o ser que ele é. E todos nós temos as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e as nossas potencialidades. E cada um, de repente, diante de um cenário, de um acontecimento, vai ter respostas diferentes. Né? Então, a gente também precisa, quando olhar o outro, não achar, mas isso é muito pouco, olha o problema que eu estou passando, né? E colocar como algo irrelevante. Não, a gente precisa entender que cada um tem uma história, cada um tem um contexto, cada um tem seus traumas, suas crenças que foram desenvolvidas lá desde a infância e que precisam ser respeitadas e ter esse olhar empático com o outro, sabendo que cada um tem a sua limitação, a sua vulnerabilidade e a sua força, né? Cada um tem a sua dor, a sua história. Sim. E falando como profissionais, a gente nunca pode pegar um paciente e dizer, isso é bobagem. Não é a dor dele, é a história dele. Exato. Né? E nem os pacientes não são iguais, não é uma receita de bolo. Posso ter 5 pacientes com depressão, cada um eu preciso tratar de uma maneira, porque cada um é um sujeito. E isso tem o que está por trás dessa dor? O que está enraizado a partir dessa dor? São coisas profundas. A gente não pode se limitar só aqui que a gente está vendo, mas qual é a raiz? Qual é as estruturas emocionais e o que está enraizado nessa pessoa e que muda de um para o outro? Né? E que as pessoas, Ricardo, começam a aprender agora, nesse momento aqui de transição, parece, do país e dessa loucura toda que a gente está vivendo e se falando muito sobre saúde mental e sobre emocional, falando aqui sobre o nosso nicho especificamente, o que é, se você fosse nos perguntar, o que é a psicanálise? A psicanálise, trazendo de uma forma bem clara e simples, é você trazer o seu inconsciente, algumas coisas que Néia falou já aqui, trazer o seu inconsciente para o consciente, fortalecendo o seu ego. Então, tratar a raiz é você ir lá atrás, na sua criança, na sua infância. Muitas vezes, algumas pessoas precisam ir até a gestação da mamãe, até a barriga, ver o que essa mãe passou, o que essa mãe sentiu, quais foram os traumas, porque está tudo interligado. E aí ver realmente qual é o trauma, qual é a dor da alma que essa pessoa está passando, quais foram as faltas lá atrás, porque feridas emocionais nada mais é do que faltas da infância, faltas do passado, buracos, dores, e tratar isso. Tratando isso, a gente vem para o aqui e agora, não é isso, Ricardo? É isso mesmo. Então, tem um exemplo muito prático, quando você vai num supermercado, alguma loja,
E aí você vê uma atendente que está de mau humor, que ela não está te tratando bem. Você, naquele momento, muitas vezes você julga que a pessoa ela está fazendo aquilo por má vontade. Mas nós não sabemos o que ela está passando. Trás, o que está acontecendo com ela, por que ela está tendo aquela reação, por que ela está nos tratando. E quando a gente tem essa empatia, nós temos essa compreensão e entender o porquê que ela deveria estar passando por aquilo, e de repente até numa palavra que você dá para ela naquele momento, pode mudar um pouco a história dela, pode amenizar naquele momento e até mesmo oferecer, né, de repente numa pequena conversa, você mostrar para ela que ela consegue, né, fazer com que a vida dela se torne melhor, né, mas a gente precisa ter esse cuidado de não julgar, às vezes pela aparência, achando que a pessoa ali, ela tá fazendo com má vontade. No trânsito, às vezes, de repente, a pessoa te fecha, você ali naquele momento... Aconteceu aquele impulso agora comigo. De você já Aí, achar gente, que a pessoa... Respira. Você não sabe se a pessoa ali, ele tá passando... Como que foi o dia. Se ele foi demitido, de repente ele tem alguém que tá no hospital... Alguém da família que tá doente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de entender o próximo, por que que ele tá reagindo. Para além daquilo que a gente tá vendo no momento, Isso. Né? Por que que ele tá reagindo daquela maneira? Por que que ele está agindo daquele momento? Então, na nossa parte, nós temos que ter esse discernimento e ter a sabedoria de entender qual que é o processo, por que que aquela pessoa está tratando você daquela maneira. E você consegue, ali na prática, já colocar isso, né, como um tratamento ali instantâneo. Sabe o fast terapia? Não é? Por isso que é importante manter, né, a saúde mental em dia, porque a gente não sabe os cenários que a gente vai enfrentar, e quando você traz esse equilíbrio emocional, aprende a regular as suas emoções, isso nesse momento vai fazer toda a diferença. E quando você começa a olhar o ser de forma para além daquilo que você está vendo naquele momento e começar a refletir, né? Verdade. Por que a pessoa está agindo daquela forma? E Exato. não simplesmente julgar e se aborrecer, Exato. na verdade. Teve um dia que eu fui numa loja, aí a pessoa ela começou ali falar algumas coisas que ela estava passando, e ela estava toda estressada, e eu comecei a conversar com ela, e aí eu falei que eu era psicanalista, ela falou, você tem horário agora? Aí, naquele momento, eu fiz uma consulta com ela. Naquele momento, foi assim, instantâneo. E depois, na próxima semana, ela mandou uma mensagem. E ela diz, aquela consulta, foi uma única consulta que foi feita. Ela falou assim, me ajudou muito naquilo que eu estava precisando. Então, nós precisamos, né, ajudar o próximo através daquilo que nós estamos estudando, né? E uma coisa que seja uma prática diária. Não precisa ser só no ambiente terapêutico. Isso. Eu acho que no decorrer da nossa vida, e isso não só para nós que somos da área da saúde mental, mas para todo mundo, né? A gente ter esse olhar da empatia, da escuta, da observação, isso vai fazer toda a diferença. E é aquilo, né? Quando você trata o outro com gentileza, aquilo traz um reflexo tão importante para a nossa vida, traz uma alegria, é um alimento para a nossa alma, né, Suzana? Quando você traz esse reflexo daquilo que você tratou a pessoa. Era isso que eu ia falar. Nós, como somos cristãos, e precisamos falar, estamos falando aqui de laços de afetividade entre as emoções e a fé, nós estamos passando um momento muito difícil também do Evangelho. Muito difícil. Muitas crises, né? Muitas crises, um evangelho fraco, de oba-oba. Antropocêntrico, ao invés de ser cristocêntrico. Doente. Então, assim, dentro, infelizmente, da igreja, há muito julgamento. Tem. E o bacana entre nós aqui é que a gente aprende, somos forçados a aprender ao não julgamento. Isso? Exato. A Bíblia fala. E eu acho maravilhoso isso. Não julgueis para não ser julgado. Na psicologia, na psicanálise, a gente é forjado, né, na instituição que nós estudamos, a olhar sempre. E aí não é só o paciente, a gente termina aprendendo a levar para fora, como foi falado aqui. A pessoa te tratou mal na loja... Olha um todo. Ressignifica isso, né? Porque às vezes uma palavra que você dá a uma pessoa, nem precisa ser uma sessão. Uma palavra vira a chave. Tudo, vira a chave, verdade. Naquele momento, com certeza. Né? Você falar algo ali para aquela pessoa, você dá um sorriso para ela, pronto, ela já te responde um reflexo. Cativa, né? E leva a pessoa a refletir também, né? Isso, gentileza que gera gentileza.
Então, hoje nós trabalhamos esse ponto aqui de fé emocional, essa conexão, não é? Esses fios aí que só o Senhor muitas vezes consegue interligar, a fé e o emocional. Ainda que haja ruptura, ele tem o poder. Tem poder. Ele tem todo o poder. Trazer esse reforço para esses fios da afetividade, restaurar. Ainda que tenha cicatriz, mas a cicatriz é para lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, mas o poder restaurador, acima de tudo, está em Deus. E, claro, evidentemente, devemos fazer a nossa parte. Como você sabe, sou idealizadora do projeto Refloresça, onde eu trago essa ideia da inteireza do ser e a soberania de Deus, da importância do cuidado integral, corpo, mente, espírito, e tem toda a relação com tudo isso aqui que a gente conversou hoje. Nós precisamos estar ligados, não é? Queremos reforçar aqui que em nenhum momento nós estamos tirando a soberania de Deus. Claro. Ele tem todo o poder. Sim. Mas a Bíblia diz que ele criou todas as coisas. E ele também criou o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. E tudo vem por meio dele. Não é o conhecimento, a ciência, tudo vem dele. E nós queremos aqui ser gratos pela vida de Ricardo, pela vida de Neia. A gente que agradece. Louvar a Deus, não é? Porque Ele está aqui no nosso meio, né? Eu tenho certeza disso, que o Pai está aqui no nosso meio. E busque ajuda, né? Não espere, porque, como a Edneia já falou aqui, vai diretamente no teu físico, vai doer no teu físico, vai machucar o teu físico. E se isso é muito novo, talvez você esteja ouvindo agora, ou você tem um conhecimento pouco, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, muitas vezes uma enxaqueca persistente que você nunca teve e agora está tendo, né? Está tomando medicação e a enxaqueca não passa, um cabelo caindo, problema de pele. Eu tenho paciente que tem uma psoríase, um problema de pele muito forte, está ali para todo mundo ver. Não é como a cicatriz que a Edneia falou, que nós passamos por essas doenças, tratamos por muitos anos e chegamos aqui, mas a gente consegue ver a cicatriz. E essa cicatriz é para a gente subir mais alguns degraus. Exato. Mas essas cicatrizes que a depressão está deixando, a ansiedade ainda em você, essas feridas, desculpa, não são coisas boas, né? Pega muito no estômago, pega na pele, o cabelo cai, dá muita irritabilidade. Então, você é cristã, você tem fé, crê em Deus, procure um profissional, tá? E desta feita, eu quero que Ricardo deixe o telefone. Sim. Quero agradecer pelo convite da participação. Prazer foi meu. Foi muito bom a gente ter falado sobre a saúde mental, algo muito importante e essencial. Aqueles que quiserem entrar em contato comigo para marcar uma consulta, tenho o prazer de poder ajudá-lo. Meu telefone é 11 98962 9288. Meu Instagram é Ricardo Terado, _ tudo junto. E estarei ali à disposição, né, para poder ajudar. E ressaltando aqui, falando sobre a saúde mental, se você perceber também dentro da tua casa, às vezes algum comportamento diferente do teu filho, da tua esposa, o esposo, é importante você prestar atenção nesses sinais e procurar ajuda. Não é vergonha nenhuma procurar uma ajuda com um psicólogo, com um psicanalista, né? Eu acho essencial, porque salva vidas, né? Então, preste atenção nos sinais dentro da tua casa, não somente, como nós falamos agora há pouco, na rua, mas dentro da tua casa pode ser que a pessoa que está do seu lado está precisando de ajuda e você não está percebendo, né? Então, fique atento, né? Mais uma vez, Deus abençoe, parabéns pelo programa, né? Que Deus continue te iluminando, né? E fazendo muitas coisas boas estão por vir aí para a tua vida. Repete Deus o telefone. 11 98962 9288. É o WhatsApp? WhatsApp. Ok. Neia? Bom, só quero agradecer, foi um momento maravilhoso, né? Em breve
Está saindo aí meu livro, está no forno, uma benção, refloresça, transforme dores em flores, de forma inteira, corpo, mente e espírito. Eu estou no @Neia Santo de Jesus, lá eu compartilho vários conteúdos, várias frases e vídeos dentro dessa proposta aí do cuidado do ser de forma integral. Eu quero deixar uma frase aqui que tem a ver com refloresça e o tema de hoje. Reflorescer é tecer novamente os fios da alma com delicadeza e propósito. Então, refloresça seus sonhos e projetos. Mas, para isso, você precisa transformar suas dores em flores. Como? Com o seu cuidado integral. Corpo, mente e espírito. Eu aguardo vocês lá no @Neia Santos de Jesus. Tem muito conteúdo bacana vindo do alto para o seu coração, para a glória de Deus. Obrigada, Su. Estamos juntas e misturadas nesse propósito que Deus colocou na nossa vida para a glória dele. Em nome de Jesus. Você também me acha no 839-8843-0117, é o WhatsApp. E o Instagram é susana.lima.980. Eu também compartilho algumas coisas lá sobre saúde mental, sobre como melhorar, sobre como levantar, sobre ser uma mulher de propósito. Talvez você esteja com dores agora, mas você não sabe, em meio a essas dores, a história que o Senhor está escrevendo na tua vida. Assim como Edneia, eu também lancei um livro, ele está aqui, mas eu não vou mostrar mais agora, fica para o próximo. Mas fui coautora de um livro chamado Mulheres com Propósito. E talvez você que esteja passando pelas dores que nós já passamos, seja também alguém que o Senhor hoje está escrevendo uma história. Verdade. Porque Ele só escreve na dor, amada e amado. Ele só escreve na dor. Não tem outra maneira que a gente se mova, porque o céu é movimento. Exato. E se nós estivermos parados, não há como crescer nem como se movimentar. Então, se mova, procure um profissional, esteja na presença do Senhor, porque coisas grandes o Senhor está para fazer. Eu também agradeço por mais um programa.